Revelado um segredo surpreendente. A festa de despejo do meu filho que mudou tudo em 24 horas. A vida de Dona Nair parecia controlada. Com seu esforço diário e a força de vontade que a tornavam ícone no bairro, ela havia juntado o suficiente para ajudar Lucas a abrir sua pequena loja de consertos de eletrônicos. Mas a festa anunciada por seu filho acabou por ser um verdadeiro choque não só para ela, mas para toda a comunidade. A traição de um sócio, um golpe no coração que Lucas nunca esperava. E agora, o que fazer? A resposta chega com um aviso. Estava tudo perdido, a festa de despejo era a única saída. Os vizinhos se espalharam pela calçada, olhares de curiosidade e compaixão. O clima de desespero sentia-se no ar, mas também uma estranha energia que flutuava entre eles. Dona Rita, com sua simpatia característica, apareceu com pratos fumegantes de comida, gritando: "É festa, minha gente!" E assim, em meio a lágrimas e risadas, a festa começava. O silêncio da dor logo foi quebrado pelo riso e pelas histórias de vida que começaram a surgir entre os moradores. No entanto, uma tensão pairava no ar. Cláudio, o vizinho mais respeitado, observava tudo de longe, como se medisse cada lágrima derramada. Então, algo inesperado aconteceu. Ele se levantou e, com a voz trêmula, começou a compartilhar um segredo guardado por anos. Cláudio revelou que conhecia os pais de Nair e havia vivido uma vida de lutas bem parecida. Sua revelação criava um paralelo poderoso entre suas histórias, transformando aquele momento amargo em um baque emocional que uniu a todos. Era como se cada lágrima caída naquele dia estivesse trazendo à tona as dores de cada um. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a festa avançava, Cláudio tornou-se o centro das atenções. Em meio a risadas e lágrimas, as pessoas começaram a discutir sua própria origem, suas próprias dores, seus traumas. De repente, aquela festa de despejo se transformava em um espaço de cura. Os vizinhos discutiam sobre suas vitórias, fraquezas e a força que encontravam uns nos outros. Mas à medida que a noite avançava, o clima se tornava palpável. As revelações profundas trazidas à tona foram acompanhadas por expressões de desconfiança e receio. Entre um copo e outro, as sombras do passado começavam a se espalhar, e as pessoas estavam prontas para se confrontar. Estava claro que mesmo em meio ao caos, a união da comunidade se fazia sentir, como um laço inquebrantável. Quando tudo parecia caminhar para uma resolução, um visitante misterioso apareceu. Um amigo de infância de Lucas que ninguém esperava ver, trouxe na mão um envelope amarelado. O que ele tinha a dizer? Estaria a verdade daquela festa que começou como um leva e traz, realmente prestes a mudar a vida de todos? A pergunta pairava no ar, enquanto a chama da esperança se acendia no coração de Nair e Lucas. O que mais essa noite guardava para eles? Os olhares se voltaram para o amigo de Lucas, Vinícius, enquanto ele falava. O envelope em sua mão parecia pesar mais que o resto do mundo. Ele respirou fundo, e um silêncio ansioso se instalou. A expectativa estava no ar, como um fio prestes a se partir. Eu sei que isso pode ser complicado, mas eu não podia ficar quieto, Vinícius começou, a voz trêmula, mas decidida. Ele tirou um pedaço de papel do envelope, seus olhos buscando os de Lucas. Eu vim aqui porque sempre tive uma dívida de gratidão. E hoje sinto que preciso compartilhar algo. Dona Nair segurou o coração, sentindo um aperto no peito. O que poderia ser tão importante a ponto de arriscar arruinar a festa que de alguma forma, começou a oferecer consolo? O tempo que passei fora foi difícil, continuou Vinícius, deixei a cidade e voltei com um propósito. Tem meses que eu tenho pesquisado sobre o seu sócio, Lucas. Ele fez uma pausa, como se as palavras pesadas quisessem sair, mas estivessem enroscadas em sua garganta. Um murmúrio percorreu o grupo. Os rostos se inclinavam para a frente, captando cada sílaba. Ele estava com problemas, mas nem todos sabiam. Precisava do seu negócio, e fez um acordo diabólico com outra pessoa, um esquema de desvio. Eu não queria que você acabasse envolvido nisso. Mas agora eu não sei como ajudar. As palavras de Vinícius cortaram como um raio. Cada um no local sentiu a tremulação de um novo desdobramento, uma possibilidade de redenção num mar de incertezas. A expressão de Lucas se desfez em confusão e raiva. Como assim? Você sabia e não me disse?
A voz de Lucas, uma mescla de dor e incredulidade. Vinícius balançou a cabeça. Eu não tinha confirmação. E eu sabia que você estava tão orgulhoso, tão animado com a loja, poderia ter ido até o fim no seu sonho. O último que eu queria era estragar isso. Dona Nair sentiu um arrepio na espinha. O que isso significaria para o futuro do filho? Seria um caminho diante de um abismo ou uma chance de um recomeço? Intercalando olhares entre sua mãe e Vinícius, Lucas absorveu a explosão de emoções. A raiva lentamente se transformou em compreensão, enquanto as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a tristeza não desaparecia. O que fazer agora? Mergulhar em um mundo de acusações ou lutar para recuperar o que havia sido perdido? Mas e agora? Lucas murmurou para si mesmo, sem perceber que sua voz tinha ecoado entre os vizinhos. O clima do entorno mudou, deixou de ser de festa e se tornou um campo de batalha silenciado, onde o amor e a dor competiam por espaço. Foi então que Cláudio, que não estava longe, interrompeu o silêncio, a chama resplandecendo em seus olhos. O que você decidir agora, Lucas, poderá transformar essa dor em algo maior. Temos esperança, temos experiência. Não estamos aqui apenas para celebrar, mas para enfrentar isso juntos. Naquele momento, o bairro se uniu, e uma corrente de solidariedade tomou forma. Os olhares se encontravam e se reconheciam como bastiões. Dona Nair olhou para Lucas, seu filho, a força dele irradiando algo mais que dor, um desejo de luta. O sentimento de unidade trouxe um sopro de esperanças renovadas. Mas a sombra do futuro incerto ainda pairava ali como um espectro. O que aconteceria a seguir? O clima estava carregado, e a pergunta que restava era se eles teriam coragem para confrontar a verdade que estava por vir. Qual seria o próximo movimento de Lucas e Dona Nair? O que a vida reservava para eles naquela noite marcada por memórias, segredos e perspectivas? O sorriso que antes iluminava o rosto de Lucas agora estava coberto por uma nuvem de incertezas. Ele sentiu que sua vida, que se desenrolava de um jeito tão promissor, havia sido desmoronada por palavras que ele nunca quis ouvir. No entanto, era naquela confusão que ele começou a encontrar uma centelha de decisão. Vinícius, você acredita que eu posso reverter isso? A voz de Lucas estava firme, mas seu olhar carregava a fragilidade de quem se viu no fundo de um abismo. Vinícius aproximou-se, seus olhos cheios de preocupação. Eu acredito que sim. Se você agir rápido e buscar a verdade, ainda há um caminho. Precisamos entender o que realmente aconteceu, respondeu Vinícius, totalmente renovado em sua postura. Dona Nair, que até agora se permitiu observar em silêncio, começou a sentir uma onda de esperança misturada a um receio que a paralisava. Lucas sempre foi um menino forte. Contudo, agora, viu que era hora de ser mais do que uma mãe protetora. Era hora de ser sua parceira nesta luta. Nós vamos descobrir a verdade. Juntos, ela disse, com a voz firme, mirando nos olhos do filho. Os vizinhos que antes dançavam e riam agora se tornaram espectadores de um drama que os envolvia de forma inexplicável. Cada um deles sabia que, naquele momento, Lucas e Dona Nair estavam enfrentando algo muito maior do que qualquer festa. Lucas respirou fundo e começou a pensar e planejar. Ele sabia que precisava reunir as evidências, avançar com cautela e firmeza. Olhando para a multidão de amigos e familiares que se aproximavam, ele pôde sentir a força de sua comunidade. Pessoal, preciso da ajuda de todos. Vinícius tem razão. Não podemos deixar isso assim. Não é apenas uma questão de meu negócio, mas de nossa união. A voz de Lucas ecoou, trazendo os olhares de todos para ele. As pessoas começaram a se mover, conversando entre si, formando grupos para oferecer apoio. Maria, a senhora do bar ao lado, falou em voz alta para que todos ouvissem. Nós conhecemos essa cidade. Temos contatos, sabemos quem são as pessoas que podem ajudar a esclarecer isso. Dona Nair sentiu uma onda de amor e apoio genuíno. Era como se por um instante, o peso daquela verdade estivesse sendo compartilhado, aliviando a carga que Lucas carregava. Vamos então, conversar com quem realmente pode esclarecer essa situação. Precisamos de provas, de testemunhas, disse Vinícius, entusiasmado. O plano foi sendo traçado ali mesmo, na calçada e no calor das emoções. Cada ideia que brotava trazia consigo um misto de nervosismo e esperança. Era uma verdadeira revolução em meio à festa que mal havia começado. Entretanto, enquanto todos se preparavam para agir, uma figura conhecida se aproximou da cena. Era Jorge, o sócio de Lucas. Com um olhar sombrio e a mágoa estampada no rosto, ele fez sua entrada silenciosa, quase como um espectro entre os vivos. O ar estagnou de repente, e todos se voltaram para ele, como se esperassem que ele fosse trazer uma resposta ou um novo enigma. Lucas sentiu o coração bater forte.
A última coisa que ele queria era confrontar seu sócio naquele momento, mas ele sabia que estava prestes a ter uma conversa crucial sobre o que realmente estava acontecendo. Jorge, precisamos conversar, Lucas declarou com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a si mesmo. E assim, em meio à tensão palpável daquela festa que estava se transformando em um campo de batalha emocional, as interrogações vomitaram à tona. Qual era o papel de Jorge nesse mistério? O que ele tinha a dizer sobre o que realmente ocorreu? A tensão aumentava e uma nova revelação estava prestes a surgir. O olhar de Jorge se fixou em Lucas, repleto de angústia. O silêncio era ensurdecedor e cortava o ar pesado daquela calçada, onde todos pareciam prender a respiração, aguardando o desfecho daquela interação. Com um passo hesitante, Jorge atravessou o espaço, e seus lábios se moveram, mas as palavras pareciam engasgadas. Eu não queria que chegássemos a isso, disse Jorge, sua voz baixa e trêmula, mas cheia de uma sinceridade que muitos ali reconheceram. Lucas observava cada movimento do sócio, tentando ler sua expressão em busca de alguma pista do que realmente havia acontecido. Era como se Jorge estivesse lutando contra um turbilhão interno. Você não queria? E me deixou no escuro. A raiva e a perplexidade misturavam-se em seu peito. Eu sou uma parte disso, Lucas. Você precisa saber que não fui o único que cometeu erros. Há um motivo pelo qual isso aconteceu. Eu tenho informações. Jorge se calou, olhando fixamente para o chão enquanto o peso das palavras pendia no ar. A multidão começava a murmurar, boatos e olhares curiosos se cruzando. Dona Nair fez um movimento para se aproximar, seu coração acelerando. Ela sabia que aquela conversa poderia mudar o destino do filho. Jorge, se você tem algo a dizer, agora é a hora. Este não é um jogo. A voz dela ecoava firme, transmitindo a gravidade da situação. Lucas percebeu que a tensão entre ele e Jorge não era só sobre o que ocorreu, mas sobre a frustração da confiança quebrada. Após um longo silêncio, Jorge finalmente levantou a cabeça. Suas palavras saíram apressadas, quase como se tivesse medo do que diria, mas sentindo que precisava liberar a verdade que o consumia. Eu encontrei umas mensagens, chamadas que não deveriam ter sido feitas. Alguém está tentando prejudicar você. Alguém que queria que você fracassasse. O universo à volta de Lucas pareceu parar por um momento. As palavras de Jorge ecoaram em sua mente. As peças do quebra-cabeça que ele não conseguia juntar começaram a se mover, criando uma imagem turva, mas que agora parecia um pouco mais clara. Quem deseja me prejudicar? Lucas perguntou, quase desesperado, a voz subindo. Jorge hesitou. Parecia que cada letra estava criando uma barreira que não queria ultrapassar. O olhar dele se desviou. Eu só ouvi coisas. Mas não posso afirmar. A ira começou a subir dentro de Lucas. Como Jorge podia não ter certeza sobre algo tão crucial? Você não pode me deixar assim. Depois de tudo que já passamos, você não pode se calar agora. Os vizinhos, que até então apenas escutavam, começaram a se expressar. É isso que chamamos de amizade? Não podemos deixar isso em paz, disse Maria indignada, enquanto outras vozes se juntavam a ela, sugerindo uma mobilização coletiva. Dona Nair sentia uma mistura de revolta e compaixão. A raiva com Jorge se misturava à dor de ver seu filho naquela situação. Sejamos honestos, Jorge. A verdade sempre aparece. O clima estava prestes a explodir, e Lucas, no centro da tempestade emocional, começou a se levantar como um líder, sentindo a energia da comunidade que o cercava. Vamos descobrir quem está por trás disso. Vamos lutar juntos. Quando Jorge finalmente sussurrou um nome, uma sombra de incerteza pairou sobre o grupo. Os rostos se entreolharam com um frio na espinha enquanto a revelação se aproximava. Quem seria a figura por trás daquela trama? E então, com os olhos fixos no de Jorge, Lucas fez a pergunta que poderia mudar tudo novamente. Diga o nome. Quem está por trás disso? A tensão cresceu, e todos aguardaram com expectativa, prontos para descobrir se aquele poderia ser o primeiro passo em direção à verdade. O braço de Jorge parecia um peso de chumbo, e enquanto todos esperavam ansiosamente, ele finalmente murmurou. É o Duca. As palavras caíram como uma bomba. Um murmurinho correu pela multidão, e Lucas, paralisado, sentimentos díspares se espiralando dentro dele. Duca, seu amigo de infância, alguém que sempre estivera ao seu lado nas horas boas e ruins. A traição parecia irreal, uma ferida aberta que exalava dor e confusão. Não pode ser. Como assim, Duca? Ele sempre foi leal. Lucas falou, a incredulidade tomando conta dele, misturando-se com um desespero palpável. Os olhares em sua volta estavam cheios de expectativa e estranhamento.
A imagem de Duca, com seu sorriso fácil e a capacidade de fazer amigos em qualquer lugar, agora se despedaçava diante de Lucas. Era quase insuportável. Eu sei que é difícil de aceitar, mas eu ouvi. Jorge respondia, olhando para o chão como se ele mesmo não pudesse suportar a verdade. Alguém ligou para ele, alguém que o convenceu a fazer isso. Murmúrios circulavam e a confiança que havia entre aqueles homens começou a rachar. Dona Nair, com o coração na mão, avançou um pouco mais e tomou a frente. Mas por quê? Qual seria o motivo de Duca querer fazer mal ao meu filho? Sua voz, carregada de dor, ecoou pela calçada. O universo parecia conspirar contra Lucas, cada resposta sendo uma nova facada. A multidão murmurava. Aquela ligação inesperada e traiçoeira estava transformando amigos em inimigos, e as linhas que antes eram claras agora se tornavam turvas e emaranhadas. Dinheiro. Pode ser algo relacionado ao negócio ou alguma inveja. Eu não sei, mas ele está envolvido de alguma maneira. E isso pode complicar muito as coisas. As palavras de Jorge escorregaram como veneno. Lucas sentia um nó se formar em sua garganta. O que ele sempre considerou um laço inquebrável agora parecia uma armadilha, e cada pensamento trazia mais perguntas do que respostas. Como ele poderia ter se blindado contra isso? Nunca imaginara que Duca pudesse estar ali nas sombras planejando seu fim. Uma traição assim não é fácil de separar. Como vou encarar Duca? Lucas murmurou quase para si mesmo. Maria se aproximou e segurou seu ombro, oferecendo um conforto silencioso naquele mar de incertezas. Você não está sozinho, Lucas. Temos que agir, temos que confrontá-lo. O grupo, agora uma verdadeira fortaleza de apoio, começou a se agitar. O movimento de determinação estava claro. E ali naquele instante a amizade e a comunidade dividiram a mesma carga, empunhando-a como uma arma. Mas na mente de Lucas, uma dúvida persistia. E se Duca realmente estivesse sendo manipulado? Se houvesse algo maior por trás disso? O que ele realmente sabia? E se ele estiver em perigo também? Lucas soltou, levantando a voz no meio da multidão agora inquieta. Se isso for verdade, precisamos descobrir a verdade, não apenas o que nos foi dito. Jorge concordou mudo, ainda debilitado pela revelação, mas foi Dona Nair que fez a pergunta crucial. O que você quer fazer agora, Lucas? Ele respirou fundo e olhou ao redor, determinando-se a esculpir um futuro que ainda não havia sido decidido. O caminho à frente carregava muitas incógnitas, mas a certeza do apoio da comunidade o tornava mais forte. Vamos atrás de Duca. E juntos vamos descobrir como isso realmente aconteceu. Então, uma sensação urgente de mudança pairou no ar, e a multidão se preparou para a jornada que se seguiria. No entanto, um novo mistério começava a surgir nas sombras, questionando quem realmente estava manipulando Duca e jogando com todas as peças de um jogo mortal. As respostas estavam por vir, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A cidade, geralmente vibrante e cheia de vida, parecia agora um labirinto de incertezas. Lucas caminhava entre a multidão, sua mente uma tempestade. Os rostos que antes traziam sorrisos agora apresentavam um ar de desconfiança. Maria estava ao seu lado, o olhar dela um misto de apoio e preocupação. A determinação que sentia era equilibrada pela angústia de não saber se Duca realmente era o traidor, ou se ele próprio estava preso em uma teia de mentiras. Lucas, você tem certeza de que devemos fazer isso? Maria perguntou, segurando seu braço com firmeza. Ela olhava nos olhos dele, buscando algum sinal de hesitação. Não posso ficar parado. Se há uma chance de que Duca esteja em perigo, preciso fazer algo. A voz de Lucas era firme, mas seu coração batia acelerado. Ele sabia que mesmo que estivesse certo, a verdade poderia ser devastadora. Enquanto caminhavam, o grupo se dispersou em pequenos núcleos de discussão. Jorge e alguns outros se afastaram, murmurando sobre como proceder. Dona Nair parecia mais distante, os olhos perdidos, imersa em pensamentos, lutando para entender como seu filho poderia estar no meio dessa confusão. Os passos de Lucas o levaram a um beco estreito, onde sempre se encontrava com Duca para conversar sobre os sonhos e as esperanças do futuro. As paredes estavam cobertas de grafite, e a luz do pôr do sol refletia triste na calçada suja. Ele parou, sentindo a nostalgia prendê-lo ali por um momento. Lembrou-se de risadas e promessas feitas, de momentos de amizade que pareciam agora tão distantes. Precisamos encontrar o Duca, disse Maria puxando-o levemente. O tom de urgência em sua voz o trouxe de volta à realidade. Juntos, eles se dirigiram à casa de Duca, um lugar que agora parecia carregado de sentimentos conflitantes. O ar estava tenso quando chegaram à porta. Lucas hesitou por um instante, lembrando-se do quanto Duca lhe significava.
Ele não poderia esquecer todos os momentos que compartilharam, mesmo diante da traição. O que vamos dizer a ele? Maria perguntou, segurando a mão dele. Era uma pergunta válida, mas a resposta ainda estava emaranhada na mente de Lucas. A verdade, precisaremos enfrentar juntos. Ele respirou fundo e bateu na porta. O som do impacto parecia ecoar, levando consigo a esperança de que o Duca que ele conhecia ainda estivesse lá. Após alguns segundos que pareceram eternos, a porta se abriu lentamente. Duca apareceu com um olhar confuso, uma expressão que misturava surpresa e receio. Lucas sentiu o sangue gelar. A cena que se desenrolava se tornava cada vez mais intensa. Lucas, Maria, o que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Duca, sem saber que cada palavra sua poderia dirigir a narrativa que estava prestes a ser revelada. Precisamos conversar, Duca. É sério. Lucas não conseguia esconder o nervosismo em sua voz, mas precisava ser direto. O que aconteceria em seguida poderia mudar tudo. Antes que qualquer um dos três pudesse se manifestar mais, o silêncio foi quebrado por um grito vindo de fora. Conflitos pareciam se espalhar pela cidade. E o som de sirenes ecoava ao longe, como se a própria cidade estivesse em alerta, pronta para mostrar que por trás de cada sorriso havia uma sombra. O que foi isso? Duca perguntou, percebendo a mudança na atmosfera. Lucas e Maria trocariam olhares tensos, cientes de que além dos segredos de Duca, havia algo maior acontecendo nas sombras. Algo que perseguia não apenas Duca, mas todos eles. Eles estavam prestes a descobrir um segredo que poderia não apenas separar amizades, mas também colocar a vida de todos em risco. Agora, mais do que nunca, era preciso apressar-se. A verdade não era a única coisa a se descobrir, pois naquele momento, uma nova dúvida pairava no ar. O que estava realmente acontecendo fora daquela casa? E como isso se conectava à traição de Duca? O ar estava pesado, como se a atmosfera soubesse que algo muito maior do que suas palavras estava prestes a se desenrolar. Lucas respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Duca parecia confuso, mas também inquieto, a insegurança de um homem que sentia as fundações de sua vida tremendo sob seus pés. Precisamos entrar, disse Maria, quebrando o silêncio tenso ao seu redor. Ela pressionou suavemente Lucas, como se seu toque fosse o único âncora em meio à tempestade. Duca hesitou, mas finalmente deu espaço. O interior da casa era acolhedor, mas a sua atmosfera era densa. Assim que Lucas e Maria cruzaram a porta, Duca se mexeu nervosamente, os olhos se movimentando como se tentasse encontrar uma resposta em cada canto da sala. Então, o que há de tão sério assim? Sua voz soou mais firme do que o que realmente sentia por dentro. Vocês estão me assustando. Lucas se esforçou para encontrar as palavras certas. A verdade era um labirinto, e ele não queria trazer à tona tudo de uma vez. Mas havia uma urgência na situação que não poderia ignorar. Duca, é sobre você, sobre o que está acontecendo. Precisamos saber a verdade, ele começou, mas Maria o interrompeu. Estamos preocupados. As coisas lá fora estão confusas. E Duca, alguns começaram a falar que você pode estar envolvido em algo ruim. A sinceridade na voz dela calava fundo, e Lucas percebeu que ela se sentia tão vulnerável quanto ele. O rosto de Duca palideceu. Ele passou as mãos pelo cabelo, emaranhando os fios com gestos de desespero. O que? Não pode ser. Eu não estou envolvido em nada. Eu juro. A defesa instantânea de Duca fez o coração de Lucas acelerar ainda mais. Sentiu-se dividido entre a dúvida e a lealdade. Ele não queria acreditar que o amigo a quem confiara tantos momentos poderia ser capaz de traição. Precisamos esclarecer isso agora. Tem algo acontecendo na cidade. Houve gritos e as sirenes nunca pararam. Você sabe o que está por trás disso? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. Duca se afastou, balançando a cabeça em negação. Eu não sei de nada, só estava tentando viver minha vida. A festa no clube, tudo isso. Os amigos, a diversão. Não pensei que poderia afetar vocês. Ele respirava pesado, como se cada palavra o machucasse. A menção da festa ecoou na mente de Lucas. Ele e os amigos tinham falado sobre a festa, mas Duca sempre havia se mostrado relutante em se envolver em qualquer coisa que parecesse problemática. Vai me dizer que você ainda está em contato com as mesmas pessoas? As que sempre se metem em confusões. Maria interveio, seu olhar era sério, como se estivesse colocando todas as cartas na mesa. Duca hesitou, a expressão dele dizia mais do que palavras. É complicado. Eu pensei que eles tinham mudado, disse, encolhendo-se. Mas talvez não. Eu só quis escapar um pouco. Lucas sabia que havia mais por trás das palavras de Duca. O amigo estava angustiado, mas isso não justificava as escolhas que poderia ter feito.
As vozes e os gritos do lado de fora aumentavam, como se a cidade estivesse gritando para que fizessem algo a respeito. Duca, se você realmente não estiver envolvido, precisa nos ajudar a descobrir o que está acontecendo. Precisamos entender isso antes que tudo piore. Lucas fez um movimento para tocar o ombro de Duca, mas hesitou. O peso da situação o impedia de se aproximar. Um novo grito cortou o ar, e dessa vez era mais perto. Eles congelaram, os olhares de tensão se encontraram. Era impossível ignorar que não estavam apenas lidando com conflitos pessoais. A cidade estava em perigo, e cada segundo contava. Então, numa fração de segundo, Duca olhou fixamente para Lucas, com os olhos cheios de um temor que o amigo não conseguia identificar. Eu não sei se deveria ter dito isso, mas ouvi algo. Algo que pode mudar nossa situação, ele disse, sua voz agora quase um sussurro. O mundo exterior parecia invisível agora, as sirenes tornavam-se um eco distante enquanto a verdade pairava entre eles. O que Duca tinha a revelar poderia ser a chave para entender todo o caos que o cercava. O silêncio tomou conta da sala enquanto todos esperavam a revelação, e Lucas pensou, estaremos prontos para enfrentar aquilo que está no nosso horizonte? Duca respirou fundo, os olhos avermelhados fixos em Lucas e Maria, enquanto as palavras lhe escapavam. Era uma sensação estranha, como se um peso imenso o empurrasse para o chão. A tensão na sala era palpável, e havia um desejo incontrolável de que os amigos simplesmente dissessem que tudo estava bem. Mas no fundo sabiam que não era assim. Eu ouvi que pessoas desapareceram, algumas ligadas ao pessoal da festa, começou Duca, a voz tremendo. Dizem que tem algo muito maior acontecendo, algo que envolve a polícia e tudo uma negociação de drogas que saiu de controle. Maria deu um passo para trás, o olhar de incredulidade estampado no rosto. Era como se uma cortina tivesse se levantado, revelando um mundo sombrio e perigoso que eles nunca esperavam encontrar. Drogas? Duca, você está falando sério? Lucas exclamou, a incredulidade tomando conta dele. Você não pode estar envolvido em algo assim. Duca sacudiu a cabeça, mas os olhos dele estavam carregados de um medo genuíno. Eu não estou. Eu juro, só ouvi boatos, mas os boatos têm circulado muito. Tentei me afastar disso, mas como posso ter certeza de que não estou sendo visto como parte disso tudo? A fragilidade na voz dele fez o coração de Lucas apertar. Os gritos e sirenes lá fora pareciam intensificar a confusão interna de todos. Maria olhou pela janela, fazendo um gesto como se olhasse para um futuro incerto. E se forem eles os responsáveis pelos desaparecimentos? E se eles vierem atrás de você, Duca? Sua voz era um sussurro, porém a preocupação era evidente. Duca se encostou na parede, parecendo menor, como se a realidade estivesse realmente o esmagando. Ele trazia consigo um peso que não era apenas o medo da cidade, mas o medo de perder tudo que construiu com os amigos. Eu não sei o que fazer. Se eu souber de algo, mas me silenciar, ele começou, mas Lucas não tinha certeza se queria ouvir mais. Você precisa sair disso, Duca. Precisamos descobrir quem está por trás de tudo isso antes que seja tarde demais, Lucas disse, tentando segurar as rédeas da situação enquanto sua mente girava com possíveis cenários. Duca olhou para os dois. A expressão dele estava dividida entre esperança e desespero. Talvez possamos. Talvez precisássemos ir à festa de novo. Escutar e ver o que está acontecendo por lá. Talvez a resposta esteja no próprio clube, sugeriu, hesitante. O peito de Lucas se apertou novamente. Era uma ideia arriscada, um passo em direção ao desconhecido. E se você for reconhecido? E se isso te colocar mais em perigo? Maria se intrometeu, a preocupação visível em sua face. Talvez seja o único jeito, Duca insistiu, seu tom agora mais determinado. Eu nunca quis colocar vocês nessa situação, mas precisamos saber. Não dá para ignorar. O tremor na voz de Duca reverberava como um alerta em Lucas. Ele sabia que a única saída para seus dilemas pessoais e para a cidade era enfrentar os medos de frente. Então está decidido. Vamos todos juntos, disse Lucas, sentindo a adrenalina voltar. Precisamos estar lá para entender tudo. Mas precisa ser agora, antes que tudo piore. À medida que concordavam com a decisão, os três se prepararam para enfrentar a tempestade. Os gritos e sirenes lá fora intensificavam a pressão. E mesmo que um pequeno raio de esperança brilhasse, a incerteza lhe dava um sabor amargo. Quando estavam prestes a sair, a tensão na atmosfera mudou. Um novo grito ecoou mais angustiante do que antes. O que foi isso? Perguntou Maria, sua voz baixa e tremulante. Lucas se virou para Duca, e a dúvida pairou no ar. A saída já não parecia tão simples. O que quer que estivesse os esperando naquela festa, não era apenas uma celebração.
Era uma armadilha, e eles mal sabiam o que realmente os aguardava. As luzes do clube brilhavam como estrelas em uma noite clara, mas a sensação de euforia estava longe de alcançar os corações de Lucas, Duca e Maria. A música pulsava com força, mas seus pensamentos estavam longe dos ritmos frenéticos. Eles se moveram entre a multidão, tentando parecer despreocupados, embora o peso da realidade os seguisse a cada passo. O clima festivo se misturava com uma tensão insuportável, como um odor metálico no ar. Aqui está tão diferente do que eu me lembrava, murmurou Maria, segurando o braço de Lucas, seu olhar nervoso percorrendo a sala. Sinto que algo está prestes a acontecer. Lucas assentiu, mantendo a respiração controlada. A festa era uma fachada que escondia um abismo, e ele não conseguia deixar de pensar nos desaparecimentos que Duca mencionara. Uma voz interna o alertava. Este não era um lugar para jovens inocentes. Enquanto isso, Duca estava mais focado. Ele passava pelo grupo uma imagem de determinação, embora sua mente estivesse abarrotada de preocupações. Ele recordava as palavras que ouvirá, os rumores sobre a festa se transformando em algo mais sombrio. Precisamos encontrar alguém que possa nos ajudar, ele disse, tentando manter o tom calmo. Alguém que saiba o que está acontecendo aqui. Maria olhou para Duca com uma expressão preocupada. E se você for reconhecido? Se alguém souber quem você é? Eu me escondo, só por um tempo. Vocês não entendem, eu preciso descobrir a verdade. Duca respondeu, uma chama de desespero em seus olhos. As batidas da música aumentaram, e a atmosfera do ambiente parecia espessa, como se a própria luz estivesse tingida de um tom de perigo. A ideia de estar ali, rodeado por pessoas que poderiam estar em conexão com algo tão perigoso, o colocava em confronto com seus medos. Lucas olhou para Duca, buscando alguma esperança naquela situação tensa. Vamos separar um pouco, ver como as coisas estão. Não podemos nos deixar levar pela ansiedade. Os três concordaram e rapidamente se dispersaram pela multidão, cada um à procura de pistas. Maria encontrou um grupo se divertindo, mas ao se aproximar, percebeu que suas risadas eram uma máscara para algo mais visceral. A sensação de estar cercada por pessoas que tinham um brilho nos olhos que nada tinha a ver com a alegria, mas sim com a tensão e expectativa, fez seu estômago revirar. Enquanto isso, Duca se aproximou do bar, onde garçons movimentavam-se de forma apressada. Ele passou a prestar atenção nas conversas ao seu redor. Palavras soltas como negócio e entrega ecoavam em sua mente. O que realmente estava acontecendo? A adrenalina contorcia seu corpo, fazendo lembrar que toda aquela coragem poderia acabar em um erro fatal. Lucas, do outro lado, esbarrou em um rosto familiar, alguém do grupo que tinham conhecido por acaso em uma festa anterior. A pessoa mal olhou nos olhos dele, apressando-se a sair. O comportamento estranho despertou uma chama de preocupação. Ei! Espera! Lucas gritou, mas a pessoa virou as costas e se perdeu na multidão, deixado um arrepio em sua espinha. Naquele momento, uma mão entortou no seu ombro. Ele se virou rápido, fazendo o coração disparar. Era Duca, que se aproximou com um olhar apreensivo. Tem algo errado. Não tenho certeza se isso é a festa que imaginávamos. Duca respirou ofegante. Precisamos sair. Agora. Ambos olharam para Maria, que estava assustada, mas determinada. Olharam para a saída e depois, para o que poderia ser o início de uma grande revelação. O que mais poderiam descobrir ali, escondido naquelas sombras? Um novo grito ecoou, desta vez mais próximo. Talvez o que esperávamos encontrar fosse apenas o começo de algo muito maior, pensou Lucas. Com a adrenalina correndo ainda mais forte, ele tomou a mão de Duca e começaram a se mover. O que estava prestes a acontecer poderia mudar para sempre o que conheciam sobre a cidade e sobre eles mesmos. A saída pareceria mais próxima, mas a verdade ainda estava distante, e o que viriam a descobrir nos deixaria sem fôlego. Mas uma figura familiar atravessou a multidão. O que ela estava fazendo lá? E o que isso significava para seus planos? A música alta parecia um eco distante agora. Lucas e Duca já tinham se afastado da multidão, mas o nó na garganta de ambos só aumentava. Maria seguiu logo atrás, a tensão estampada em seu rosto. O tempo voava e a festa que antes parecia uma boa ideia agora se revelava um campo minado. Precisamos sair daqui, Duca repetia, a urgência na voz cada vez mais evidente. Os ecos de gritos e sirenes continuavam a reverberar do lado de fora, como um presságio do que estava por vir. Lucas parou de repente. Uma figura conhecida aparecia entre a multidão, e a visão fez seu coração disparar. Era Jorge, seu sócio, que parecia perdido em pensamentos enquanto andava rápido. O que ele estava fazendo ali?
De repente Jorge olhou para Lucas, e seu rosto se iluminou, mas a expressão logo se escureceu ao perceber a tensão ao redor. Lucas! Jorge gritou, aproximando-se. Eu fui atrás de vocês. Precisamos conversar. Não agora, Jorge. Precisamos sair. Esta festa não é segura, Lucas alertou, o olhar fixo no amigo. O medo em seu tom fazia Jorge hesitar, mas a preocupação em seus olhos era inegável. Eu sei que você está certo. As coisas estão fora de controle. Mas temos que resolver isso. Algo muito maior do que imaginamos está acontecendo. Duca, o que você ouviu? Jorge perguntou, a ansiedade transparecendo nas palavras. Duca, ainda em estado de choque, hesitou antes de falar. Eu ouvi boatos, sobre a festa, sobre pessoas desaparecendo. E que há algo muito perigoso, ele respondeu, seus olhos fervendo com a intensidade da verdade que estavam começando a desvendar. Jorge respirou fundo. Eu também ouvi. O que a gente precisa fazer é unir forças e descobrir quem realmente está por trás disso, antes que seja tarde demais. Um novo grito ecoou mais próximo do que antes e Lucas sentiu a adrenalina disparar. Vamos para um lugar mais seguro. Temos que encontrar um lugar onde possamos conversar sem sermos ouvidos, sugeriu ele. Os três se moveram rapidamente, driblando a pista de dança agora cheia de pessoas que pareciam viver em outra dimensão. Iam em direção aos fundos do clube, onde o bar estava mais calmo. Era um pequeno espaço, mas havia um ar de confidencialidade ali que necessitava um ponto. Assim que se acomodaram em um canto, Lucas começou. Quem está por trás disso? Jorge, você sabe de algo mais? Jorge balançou a cabeça. Estou investigando, mas não tenho certeza de onde levar isso. Tudo parece conexões desconexas. Mas não é somente o Duca, isso envolve mais pessoas na cidade. Gente que faz parte das sombras. O olhar desesperado de Duca falava por si só. Seja quem for, não posso estar ao lado deles. Não quero me envolver com essas coisas. Lucas sentiu a preocupação crescendo dentro dele, como uma tempestade se formando. Precisavam de um plano e rápido. Precisamos de evidências. Devemos ir atrás de respostas antes que tudo isso se vire contra nós. Então precisamos voltar e investigar mais sobre quem está promovendo essa festa, propôs Jorge. Se o que Duca ouviu é verdade, as respostas podem estar lá. E se isso tudo for uma armadilha? Precisamos ser cautelosos, Maria interveio. A lembrança de que havia um verdadeiro jogo sendo jogado a deixava nervosa. Eu acredito que somos mais fortes juntos, disse Lucas, sentindo a determinação subir. Mas possível que essa festa seja a pista que precisamos para descobrir a verdade. Duca concordou com a cabeça, embora ainda estivesse apreensivo. E se estivermos correndo perigo? Precisamos correr esse risco, Duca. A verdade pode salvar não só você, mas a nós todos, disse Jorge. A adrenalina saiu pela porta como uma corrente elétrica. Então vamos. Vamos descobrir quem está pagando para que as coisas saiam do controle. Depois de planejar os próximos passos, eles se prepararam para retornar ao coração da festa, agora carregando não apenas a missão de desvendar a verdade, mas também carregando em seu coração a esperança de uma comunidade unida e a coragem para enfrentar os desafios. A multidão parecia ainda mais intensa ao retornarem. A música pulsava como um tambor em seus ouvidos, mas a sensação de crise permanecia. Todo cuidado era pouco. Porém, a determinação ao olhar de cada um deles comunicava que estavam prontos para lutar. Era a hora da verdade. Eles precisavam descobrir quem era o verdadeiro vilão naquele cenário, ou a cidade que amavam poderia sucumbir em sombras. E ali estavam eles, cada um segurando as expectativas do outro. Eram mais do que amigos, mais do que aliados. Naquela jornada, eram um só coração pulsante na busca por justiça e redenção. A verdade estava em jogo, e o amanhecer de um novo dia dependia do que estavam prestes a revelar. Quando decidiram girar a chave para abrir as portas da festa mais uma vez, sabiam que não apenas estavam dando um passo na busca pela verdade, mas que estavam unidos em um laço inquebrantável, enfrentando o abismo que se formava à frente deles. Neste momento de transformação profunda, eles entraram novamente, prontos para lutar e, quem sabe, mudar o destino de todos. Se você se emocionou com essa jornada e quer saber o que vai acontecer a seguir, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixem um like agora, isso ajuda bastante o algoritmo. Comentem suas reações e sentimentos sobre esse final. E não esqueçam de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Realmente, a sua ação pode fazer toda a diferença.